Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, é dia 15 de junho de 2023. As coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Uma semana bastante movimentada no STR de Vacaria e Muitos Capões, com uma grande atividade envolvendo os assalariados rurais na quarta-feira, dia 12 de junho, e também na quinta-feira, dia 13, na parte da manhã, a primeira rodada de negociação quanto à convenção coletiva de trabalho dos assalariados rurais de Vacaria e Muitos Capões. Sérgio Poleto está ao meu lado, pode brevemente, Sérgio Poleto, falar dos dois pontos, porque daqui a pouquinho, ainda neste bloco, ou melhor, no segundo bloco, nós vamos ouvir o presidente Nelson Wilde, da FETAR. Seja bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham todos os sábados. Realmente, Bonese, uma semana bem corrida, né? Quando terminamos a negociação na quinta, já pegamos a estrada para ir a Dom Pedrito, numa atividade que tivemos lá ontem durante todo o dia, né? Juntamente com o presidente Nelson, o assessor Eloy, numa atividade lá da universidade, lá da Unipampa, discutindo as questões da legislação trabalhista, os direitos, enfim, dos assalariados rurais. Como tu disseste, um evento na quarta-feira importantíssimo, com toda a regional Campos de Cima da Serra, aqui em Vacaria, tratando da questão da legislação trabalhista, das homologações, da rescisão de contrato de trabalho. Então, muito importante. E na quinta-feira, nós tivemos a primeira rodada de negociação, né? Não tivemos êxito muito, né? Mas foi o primeiro pontapé. Fazia dias, né? Algumas convenções que não se resolveu na primeira reunião. Eu acho que 2, 3 anos aí que a gente vinha praticamente negociando sempre na primeira negociação, e esse ano trancou o pé. Mas era esperado isso, né? Em virtude dos índices que a gente tem aí, mas esperamos que na próxima a gente avance e consiga fechar a negociação. Sérgio, rapidamente então, quais foram os índices que o STR de Vacaria e Muitos Capões apresentou à patronal? Bom, nós pedíamos 12%, na verdade, passando o piso de 1.610,40 para 1.805, arredondando, né? E eles trouxeram aí uma proposta que chegou em 3,96 de reajuste, então muito distante ainda da nossa pedida. Nós recuamos um pouco, deixamos uma outra contraproposta de 8,04%, né? E dentro dessa faixa aí, eles pediram então um tempo, vão analisar a nova proposta, e quem sabe na próxima semana a gente vai estar sentando, vai estar se reunindo de novo então, para a gente poder negociar. Agora, é muito longe ainda a diferença que tem de 3,96% para 8,04%, mas esperamos que haja compreensão dos empregadores, por parte do sindicato patronal aqui de Vacaria, de Muitos Capões, lá de Bom Jesus também, porque a gente está negociando junto também com o Juvenil, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de lá, as empresas de lá também, a Agapom, e a gente possa chegar então num denominador comum. Sérgio Poleto, nós vamos conversar com o presidente da FETAR, Nelson Wilde, também está aqui neste bloco, vamos conversar com o Juvenil, presidente do Sindicato de Bom Jesus, que participou então da convenção também na última quinta-feira, dia 13. Vou começar aqui com o presidente Nelson, uma alegria ter o senhor aqui no programa, importante, né, falarmos um pouco dessas rodadas de negociação, que não acontece somente aqui em Vacaria, mas em todo o estado já está acontecendo. Seja bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde, Bonese. Boa tarde a todos os ouvintes do programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, população em geral, especialmente a nossa categoria, os trabalhadores e trabalhadoras rurais, sejam agricultores, pecuaristas familiares ou assalariadas rurais. Pois é, essa semana que está concluindo, estivemos em Vacaria, então, participando em 2 momentos de 2 atividades importantes. A primeira, na quarta-feira passada, tivemos aqui a presença dos sindicatos de trabalhadores rurais dos Campos de Cima da Serra. Estava programado esse evento para que a gente pudesse, com os sindicatos, com os dirigentes, assessores, assessoras, fazermos uma atualização da legislação trabalhista, especialmente da legislação que mudou em 2016,
trabalhar e valorizar as convenções coletivas de trabalho que tem na região, atualizarmos e aperfeiçoarmos os nossos conhecimentos com relação às práticas das rescisões de contrato de trabalho, e foi um dia extremamente importante, onde nós contamos com a maioria dos sindicatos aqui da regional, buscando, então, esse entendimento, esse aperfeiçoamento, tirar dúvidas, para que, ao final, tenha, além do nosso autoconhecimento, Bonese, também o trabalhador, ao receber essa informação melhorada, ganhe com isso, seja na questão salarial, dos direitos trabalhistas, na questão da previdência, enfim. E foi muito importante essa atividade na quarta-feira. Tivemos na abertura também a visita e a presença do auditor-chefe da região de Caxias, que atende aqui a região de Vacaria, auditor fiscal, Dr. Vânios, falando sobre o trabalho do Ministério do Trabalho, agora a nova visão do governo Lula, enfim, no sentido de que os sindicatos sintam-se empoderados, encorajados também a apresentar as demandas, quando a relação capital e trabalho, através do diálogo, da tentativa de negociação, não é cumprida, não é respeitada. Então, foi importante esse dia, né, o fortalecimento também do nosso trabalho com a presença do auditor fiscal do trabalho. E, posteriormente, no dia seguinte, na quinta-feira, tivemos a primeira rodada de negociação da Convenção Coletiva de Trabalho, abrangendo aí 4 municípios, incluindo, então, o município de Bom Jesus e também a extensão de base de lá, e além dos 2 municípios daqui. Foi uma primeira rodada com o setor empresarial, o Sindicato Rural de Vacaria e de Muitos Capões, e também com a Agapome, né, que representa as empresas aí do setor de frutas. Ficamos, como já disse o Poleto, nosso presidente, bem distantes nos índices, deixamos contraproposta, argumentamos as demandas dos trabalhadores e da necessidade da gente ter um piso melhorado. Esperamos que nas próximas negociações haja evolução também por parte dos empregadores, entendendo que é importante a presença do trabalhador satisfeito com salários melhorados, repondo os índices de perda que tiveram ao longo dos últimos 12 meses, e também no ambiente de trabalho, quer na questão da segurança, saúde, também nos alojamentos, refeitórios e tudo mais, que consta na convenção. Estamos animados, estamos esperançosos de que as próximas haja evolução, a gente chegue ao acordo, como acontece nos últimos anos, de a gente ter a nossa convenção coletiva de trabalho renovada. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão de afetar em conjunto com os nossos sindicatos. Bem, obrigado, presidente Nelson Wilde, sempre à disposição do programa Vida Rural. Do meu lado também está o Juvenil, que é desde o sindicato de Bom Jesus. Não é a primeira vez, né, que junto com o STR de Vacaria e Muitos Capões faz a reunião para decidir os novos números do salário mínimo. Seja bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde, Bonese, boa tarde aos ouvintes da Rádio Fátima. Pois é, estivemos aí na quinta-feira, né, em uma primeira reunião com os sindicatos trabalhadores assalariados rurais de Vacaria, para que nós pudéssemos decidir aí o nosso piso, aí o nosso dissídio, né, dos nossos assalariados rurais. E não tivemos muito avanço, né, Bonese, nesse dia, mas ficou um pouco distante das nossas propostas, mas posteriormente iremos nos reunir novamente e esperamos que nós consigamos aí negociar o salário para os trabalhadores assalariados rurais, que tenham um salário justo e que possam fazer jus do seu trabalho e trabalhar, né, com mais disposição, eu diria assim, né, Bonesa, que tenha um salário justo para que ele possa desenvolver suas atividades. Então, esperamos aí que na próxima reunião nós possamos estar acertando o piso aí dos assalariados rurais. Importante que a gente fale que a próxima reunião ainda não tem uma data definida e também de que os novos números, então, também não estão definidos. Mas deve acontecer já na próxima semana, né? Quem sabe, pelo menos a próxima reunião, não a decisão. Ficou definido para se marcar uma próxima reunião aí, para que nós esperamos, né, Bonês, que nós possa definir aí o piso aí, que já estamos aí quase do meio mês para frente, né, e que precisa rodar a folha de pagamento para que sejam feita aí a nova reposição do salário. Então,
mas com certeza aí estaremos acertando aí para o cidadão. E assim nós vamos finalizando o primeiro bloco do programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Daqui a pouquinho nós teremos aqui muito mais informações, especialmente quanto ao seminário que tratou sobre a legislação trabalhista quando falamos de assalariados rurais. Vai participar no próximo bloco Vânios Corte, desde o Ministério do Trabalho. Também estará conosco o Adailton, presidente da Regional Sindical Campos de Cima da Serra, e também o responsável pelas convenções coletivas de trabalho no estado do Rio Grande do Sul, junto à FETAR, o Eloy Leon. Então é assunto para daqui a pouquinho. Muitas informações ainda temos que destacar aqui, passando esta semana limpa. Um instante só e nós já voltamos. E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. É sempre muito bom poder estar aqui. Aonde quer que você esteja, sinta-se abraçado, homenageado, reconhecido. Você, agricultor, você que está todos os dias trabalhando, e neste mês, dia 25, comemora o Dia do Agricultor, o Dia do Colono. Já receba o nosso abraço, o nosso carinho, ok? Bom, a partir deste momento, então, vamos ouvir as pessoas que fizeram parte de atividades nesta semana. Por exemplo, como já falamos no bloco anterior, acerca da primeira reunião de convenção coletiva de trabalho. Não foi na primeira reunião que se teve a definição. Certamente deve acontecer nesta semana mais uma rodada de negociação, nos próximos dias, em que pese. Agora, na quarta-feira, durante todo o dia na sede do STR de Vacaria e Muitos Capões, estiveram reunidos representantes dos sindicatos que fazem parte da Regional Sindical Campos de Cima da Serra. E ali aconteceu um envolvimento muito grande quanto à legislação trabalhista. É sobre este ponto que nós começamos a falar a partir deste momento. Sérgio Poleto e ouvintes do programa Vida Rural, nós vamos conversar a partir deste momento com o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, Vânios Corte. E nesta última quinta-feira, dia 12, na quarta-feira, melhor dizendo, dia 12, esteve aqui no STR de Vacaria e Muitos Capões, trazendo algumas informações, pontuando algumas situações acerca da fiscalização e do que é preciso ficarmos atentos. Falou para uma plateia envolvendo a Regional Sindical Campos de Cima da Serra, também esteve presente a direção da FETAR. Vânios, primeiro, uma alegria contar contigo aqui no programa. Seja bem-vindo. Uma ótima tarde. Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade e o convite que o Sérgio fez para participar dessa reunião. Uma reunião muito importante, né? Envolvendo diversos dirigentes sindicais e diversas entidades, onde a gente pôde falar de assuntos importantes, né, para o setor, né? Principalmente na questão do cumprimento da legislação trabalhista e no que o descumprimento ocasiona. Então, esse contato com a diretoria do sindicato e com os sindicatos presentes, eu acho que foi muito importante e muito esclarecedor. Sabe, Vânios, aqui na nossa região, e certamente em todos os lugares é assim, né? Esse programa, quando a gente faz, não é somente o trabalhador que escuta, mas também quem contrata. Quais as orientações para quem está contratando e quem está sendo contratado? O que a gente diz que o principal que deve ser observado por todos é a regularidade desse contrato, né? O que a gente tem visto hoje é muito trabalhador informal, ou seja, trabalha e não tem nenhum tipo de contrato, nenhum tipo de regularidade, né? E aí, bom, se a pessoa não tem um contrato de trabalho regular, ela não tem direito nenhum, né? Tudo isso é decorrência. Então, a primeira coisa que a gente diz que é o principal é que cada trabalhador que seja contratado tenha a sua carteira de trabalho, agora é digital, né? Sim. Não é mais em papel, mas tenha a carteira de trabalho digital e ela seja registrada pelo empregador, né? A gente ouve, mas é difícil, é complicado, ele vai ficar poucos dias. Mas o que é importante é que as pessoas se deem conta que o registro ele é bom para o trabalhador, mas ele é bom para o empregador também. Quando o empregador registra, ele está fazendo aquele registro perante o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Ele está fazendo um seguro para que, caso aconteça alguma coisa com aquele trabalhador, ele tenha aquele seguro. Então, o principal que a gente sempre diz é isso, né? Cuida com a formalização do contrato, né? Cuida com o cumprimento dos direitos.
algumas coisas podem ser mais complexas, outras são mais simples, mas a partir do momento que o trabalhador é registrado, aí tudo fica mais fácil, né? No sentido de evitar a ocorrência de problemas para aquele trabalhador ou para aquele empregador. Aproveitando o gancho, você falou da carteira digital, a carteira de trabalho digital. Como é que faz a fiscalização? Através também de um sistema, vai lá, a vida da pessoa está toda diante Sim, de ti ali no aplicativo. sim, a gente tem acesso agora, os registros são feitos pelo e-social, né? Uhum. É um sistema que a gente tem acesso, então a gente tem, né, esse acesso. Antes a gente tinha esse acesso, que a gente notificava o empregador para apresentar documentos. Agora nem precisa, porque esse acesso a gente já tem. E isso cada vez mais, né? Ou seja, dá uma Isso dinâmica para... dá uma dinâmica e dá uma transparência das informações muito maior, né? Então, até porque essas informações são cruzadas com outras, né? Existe na administração pública federal é o SPED, que a gente chama, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, aonde tu vai cruzando informações, tu vai puxando informações que facilita a vida. As pessoas já podem sentir isso, por exemplo, no imposto de renda, né? Por exemplo, se tu tinha despesa médica, tu puxava a tua declaração pré-preenchida, já aparecia aquela despesa médica que foi feita no teu CPF. Hoje em dia as informações estão assim, o que é feito, né, no teu CPF, no seu CNPJ, vai aparecer dentro de algum sistema que vai cruzar com outras informações. Então, para a fiscalização também facilitou, né? Mas facilita também a questão da transparência. Ou seja, para todo não mundo. existe como esconder isso. Alguém está sendo... Você chegou numa empresa e viu as pessoas trabalhando, precisa estar tudo Eu registrado. já sei, a hora que eu entrei na empresa, eu sei quantos estão registrados, né? E se eu encontrar alguém que não está na minha relação, é irregular. Porque o registro tem que ser feito antes de a pessoa começar a trabalhar. Então eu venho aqui, eu pego na empresa tal, eu já saio do Ministério do Trabalho com uma relação, né, de Da vida quantos de todo empregados mundo. tem, de quando foi admitido, desse tipo de informação, eu já tenho, né? Eu só vou procurar quem não está naquela relação, porque aí eu já vou saber que aquela pessoa está numa situação irregular. E eu queria que vocês se depararam com uma situação que você até citou diante da reunião na manhã de quarta-feira no STR, aquela situação que foi destaque nacional e você falava de uma maneira até internacional em Bento Gonçalves, né, com os trabalhadores da Bahia. Né, uma situação lamentável, né, onde os trabalhadores foram submetidos a uma situação degradante em vários sentidos, né? Eles não tinham pagamento, não tinham direitos, eram agredidos, tinham objetos retidos para não voltar, tinham ameaça. Essa foi realmente, assim, para nós, uma das situações mais pesadas que a gente viu nesse sentido, né? A gente encontra irregularidades, né? Quando vai fiscalizar, né, tem esse problema aqui, aquele problema, mas nada naquela dimensão, né, de momento que a fiscalização chegou, encontrar máquina de choque, spray de pimenta, cacetete, né, Puxa, nesse nível. Então, né, e depois aquele discurso, que era o que eles mereciam mesmo, afinal de contas. Então foi uma situação bem, bem pesada, bem desgastante, e a gente faz todo um trabalho, né, tipo, vir na reunião, conversar com os dirigentes fiscais para que a gente não encontre mais isso. Isso O objetivo é esse, é não encontrar isso. Não é que isso seja bom, não, isso é horrível. Então, todo esse esclarecimento, tudo que a gente tem feito é nesse sentido, é no sentido de não ocorrer mais situação parecida com essa. Aproveitando a respeito dos equipamentos de segurança, que por vezes são obrigatórios em alguns momentos a utilização, né? Esses equipamentos, a empresa ela precisa ceder para o empregado ou ela tem que ceder e depois cobrar? Ela tem que ceder, isso aí é o fornecimento, é a obrigação do empregador ceder, e mais que ceder, ele tem que exigir o uso. Porque aí tu vai lá e diz, tu dá a bota para a pessoa, diz, não, mas eu prefiro trabalhar de chinelo. Não, não pode. Se tu é empregador, tu tem obrigação e responsabilidade em relação àquilo. Então, tu tem que exigir que o trabalhador use aquele equipamento de proteção. Se ele não usa, ele está cometendo infração, porque os dois são responsáveis pela segurança. O empregado em fornecer, em exigir, e o trabalhador em usar. Então, se o trabalhador se recusa a usar o equipamento de proteção, ele pode ser penalizado. Pode ser desligado da empresa, pode inclusive. ser advertido, suspenso, né, demitido, inclusive por justa causa, por se recusar a usar o equipamento de proteção. Porque a segurança, ela interessa a todos, né? O recado final para quem está nos acompanhando aqui no Vida Rural, vai também acompanhar nas redes sociais. É isso, né? O papel que o Ministério do Trabalho tem é esse, de buscar o cumprimento da legislação, né? A gente não
não defende esse lado ou aquele lado, a gente defende que a legislação estabelecida seja cumprida, né? E isso começa com o registro do trabalhador, isso começa com o pagamento dos direitos, isso começa com as questões da segurança do trabalho, né? E que bom, se o problema é falta de informação, a gente está à disposição para prestar informação, né? A gente está à disposição para conversar, para tirar dúvidas para qualquer coisa, desde que seja com esse objetivo de cumprir, né, essa legislação que é protetiva do hipossuficiente do trabalhador. E o Ministério do Trabalho está à disposição de todos, tanto o empregador quanto o Tanto empregado. o empregador como o empregado, entendeu? Nossa função é fiscalizar o cumprimento da lei que está estabelecida. Quer dizer, se mudar a lei, a gente vai fiscalizar outra lei, né? Se a lei é uma, é outra, a gente fiscaliza a lei que existe. Então a gente não escolhe, né? Mas a gente fiscaliza a lei. Então quem está desrespeitando a legislação pode ser alvo, né, de infração, pode ser alvo de interdição, de embargo, dependendo da situação, né? Mas o que a gente espera é que isso não aconteça. A gente espera que as pessoas trabalhem sempre na regularidade, da melhor maneira possível, que é bom para o empregador e para o empregado. Muito bem, muito obrigado por tua participação aqui. Até uma próxima oportunidade. Sérgio Pometo e ouvintes do programa Vida Rural e também das redes sociais do STR de Vacaria e Muitos Capões, nós ainda estamos repercutindo quarta-feira, dia 12 de junho de 2023, porque na quarta-feira aconteceu um importante envolvimento, um importante seminário, onde esteve participando o Eloy Leon, também o Nelson Vils, que fazem parte da FETAR RS, como nós já ouvimos também o Vânios Corte, desde Caxias do Sul, e também representantes de diversos STRs da nossa região, através da Regional Sindical Campos de Cima da Serra. E ao meu lado está o Eloy Leon, que vai falar a respeito deste seminário que ele esteve apresentando na manhã e também boa parte da tarde, que inclusive é alguma coisa muito parecida com esta cartilha que está em minhas mãos, cartilha do assalariado e assalariada rural, por contrato formal, trabalho decente, salário digno e políticas públicas, uma publicação, um compilado desde a FETAR, a Federação dos Trabalhadores e Assalariados Rurais do Rio Grande do Sul. Uma alegria receber o senhor aqui no programa, seja bem-vindo, uma ótima tarde. Alegria toda minha participar mais uma vez com o companheiro da Rádio Fátima e do programa do sindicato também, né? Verdade. Cumprimentar todos os companheiros trabalhadores rurais da região, do município de Vacaria, da sua base territorial, de toda a região, onde a gente sempre vem aqui participar das negociações coletivas, e hoje estamos fazendo um seminário, juntamente com a Regional Campos de Cima da Serra, muito importante, da atualização da legislação trabalhista e eu diria assim, uma readequação dos companheiros, né? Reabilitação para que a gente possa continuar dando uma boa assistência aos trabalhadores rurais. E qual é a sua opinião acerca da participação? Muitas pessoas têm dúvidas, né? Surgiram muitas dúvidas. Realmente a legislação trabalhista ela é bem complexa, então sempre existe dúvida, são questões que surgem para cada caso, então essa atualização ela é muito importante para que esses companheiros se atualizem. E houve a mudança na legislação trabalhista, apesar de já fazer desde 2017, mas ainda tem pontos da reforma que eles estão sendo assimilados até agora, né? Porque são bem complexos. Então, essa participação dos companheiros é muito importante, porque a gente vê que tem dúvida, quem não tem dúvida? Todos nós temos dúvida, né? Então, esses companheiros que não fazem esse trabalho no dia a dia, porque tem outras atividades nos sindicatos, então, sempre quando a gente começa a discutir legislação trabalhista e rescisão de contrato, surge todo esse questionamento que a gente acompanhou durante a manhã e depois na prática da rescisão na parte da tarde, que foi muito importante. Por quê? Porque a gente pegou os pontos principais de uma rescisão de contrato, por exemplo, a composição da maior remuneração, como montar uma rescisão. Como eu falei, cada caso é um caso, então nós temos que estar bem preparados para ter toda essa compreensão do que é legislação, o que é o ponto final do contrato de trabalho, que é a rescisão dos contratos, para que o teu trabalhador tenha os seus direitos deles garantidos e possa receber tudo o que é de direito. Quais são os principais pontos que, de repente, você pudesse dizer acerca dessas novidades, o que vem por aí, ou o que está por vir também? Algo que foi até falado, discutido a respeito do que é combinado em uma convenção. Vale muito Exatamente. mais do que a própria legislação. Exatamente. Então, as convenções coletivas de trabalho já tinham uma importância muito grande, mas com a reforma,
ela ganhou mais destaque ainda, por quê? Porque com a nova lei, o artigo da CLT ele diz que as convenções e os acordos coletivos prevalecem sobre a lei. Então, tudo aquilo que a gente transacionar, negociar numa convenção, é a lei do município, de todos os trabalhadores da base do sindicato. Então, essas convenções com a nova lei ganharam mais destaque ainda, né? Então, nossos sindicatos têm a lei e as convenções e tudo aquilo que está ali tem que ser exigido porque é direito do trabalhador. Interessante isso, né? O Exatamente. poder que a própria lei entrega para os sindicatos e os trabalhadores e os contratantes, né? Os empresários. E aí, assim, eu digo que com a nova lei, com essa maior potência das convenções, aumentou também a responsabilidade dos sindicatos. Porque eles fizeram a lei. Hoje nós temos a possibilidade de elaborar uma lei, porque alguns pontos dos direitos dos trabalhadores que não estão na lei, nós podemos negociar na convenção e ampliar os direitos. Olha o motivo de uma convenção, é ampliar direitos dos trabalhadores. Existe a lei. Leon, é interessante que daí quando o sindicato faz o chamamento para os assalariados rurais participarem de eventos e de convenções, de reuniões, aí então a gente tem a percepção de como é importante participar, porque lá na empresa, somente quem trabalha é que vai saber o que eles precisam realmente. Aí então trazem essas opiniões, o sindicato assimila essas opiniões, coloca numa petição, né, e aí entra em discussão. E vai negociar com a classe patronal. E pode virar lei. Exatamente, aquilo que for transacionado vira lei. Então veja assim, a importância de uma convenção coletiva. Por exemplo, o que nós temos na legislação? Que assegura direito para o trabalhador. Nós temos o salário mínimo, e hoje o piso do Estado, que é 1.443, bem aquém daquilo das convenções, dos pisos das convenções, e tem um ponto importantíssimo, que é a reposição para toda a categoria. Nós discutíamos isso com os companheiros, né? A importância que tem a reposição, porque quando se negocia, por exemplo, 8%, 9% ou 10%, todos os empregados vão receber, têm direito de receber esse percentual de aumento no seu salário. Não importa se ele ganha 1.500, se ele ganha 2.000, ele ganha 3.000, não importa. E vai ter essa reposição, que pela lei não tem. Como nós falávamos de manhã, uma medida provisória que acabou com a desindexação da economia, ela não obriga aumento de salário, só não pode ganhar menos que o salário mínimo, evidentemente. Mas quem ganha acima do piso, o empregador, fica 3, 4 anos sem aumentar, ele não tem nenhuma obrigação de aumentar. Somente as convenções e os acordos têm esse poder de obrigar os empregadores repassem para os empregados aquele percentual negociado nas convenções. Então veja a importância de uma convenção coletiva. Sem falar no piso da categoria, que é bem acima dos pisos que a lei prevê, né? Para a gente finalizar, então, um recado final para os assalariados, para os sindicatos, acerca dessas informações que você trouxe. Mais uma vez, importante destacar que a FETAR tem disponibilizado uma cartilha maravilhosa para os dirigentes e também os assalariados, os interessados, Luiz. Essa cartilha é importante pelo seguinte, porque ela traz todos os direitos do empregado, tanto eles individuais como direitos coletivos, que está previsto nas convenções e nos acordos, e todos os pontos, cada direito do empregado está também a lei que assegura esse direito. Então, os dirigentes sindicais, os nossos assessores dos sindicatos, têm a oportunidade de, quando chegar um empregado no sindicato, ele tem todas as informações. Se eu tiver alguma dúvida, olha na cartilha, vai encontrar aquilo que ele está informando, que está informando o empregado e qual é a lei que está prevista. Uma outra coisa importante, na hora da rescisão, quando se cobra um direito do empregado, muitas vezes o empregador, o próprio escritório, questiona, mas de onde saiu esse direito? Aí tu está na lei tal, no inciso tal, no parágrafo tal do artigo tal da CLT ou da Constituição Federal. Então, veja a importância dessa cartilha, ela é bem detalhada, tem todas as informações dos nossos companheiros que tratam no dia a dia com a assalariado rural. Muito bem, muito obrigado por tua presença aqui. Eloy dos Santos Leon, ou Eloy dos Santos Leon, porque não é um I, é um Y, né? Então dá uma ênfase. Exatamente, lá de Dom Pedrito. Assessoria, né? Exatamente. Então, a gente tem uma caminhada grande como no Sindicato de Bagé, depois 22 anos na FETAG e mais 8 na FETAG. É um tempo, né? Bastante tempo. É uma trajetória. A gente anda por todo o estado negociando as convenções, então é um trabalho que a gente gosta de fazer. Por quê? Porque traz vantagens para os nossos companheiros assalariados rurais. Essa é a nossa função,
Eu também fui empregado rural, por isso eu defendo com tanta ênfase os nossos companheiros. Sérgio Pometo e ouvintes do programa Vida Rural, aqui ao meu lado está o Adailton, presidente da Regional Sindical Campos de Cima da Serra e presidente do sindicato lá de Caseiros, né? Seja bem-vindo, uma ótima tarde para você. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, do que foi este evento realizado na última quarta-feira aqui em Vacaria, na sede do STR de Vacaria e Muitos Capões, onde falou sobre, especialmente a legislação, né, algumas novidades que tem por aí. Seja bem-vindo. Boa tarde, Bonês. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma satisfação estarmos aqui no Sindicato de Vacaria e trabalhando junto com o Coleto, que é nosso vice-presidente da FETARD, juntamente com o seu Nelson também, seu Eloy. Pessoas que, no caso, procuram fazer o melhor para os nossos assalariados rurais. A questão da legislação, porque teve casos aí, né, Bonês, há poucos dias atrás, que a imprensa divulgou sobre esses trabalho escravo, trabalho análogo, que teve aí na nossa a questão da serra, e, digamos assim, bastante problemas tivemos aí. Teve aí o senhor do Ministério Público, no caso, sim, né, sim. Falando sobre... Vânios Corte. Como? Vânios. Vânios, isso, Vânios. Nos alertando e colocando os sindicatos também, no caso, em alerta para estar vendo as propriedades, enfim, que tem bastante funcionários aí, que se não estão fazendo situações aí, digamos, desumanas com os nossos assalariados. E também, né, nem é assalariado na situação que estava ali, eram pessoas que estavam, digamos assim, numa situação muito delicada, tanto, digamos, desumana com as pessoas e também nos pagamentos, também, né, na questão de salário, essas coisas, estava bem complicado. Mas, assim, ó, eu acho a palavra não deve ser usada, né, Bonês? Eu tenho a certeza que esse evento foi muito importante para os nossos sindicatos. Apesar que tem sindicatos da nossa regional, Bonês, que não trabalha muito com o assalariado, digamos assim, tem pouca procura, e também não tem grandes municípios pequenos, no caso, né? Não tem grandes propriedades, então é mais agricultura familiar. Mas tem Vacaria, tem aí Bom Jesus, tem aí Campestre da Serra, que empregam bastante. Então essa questão do assalariado rural, digamos, essa... orientação, esse incremento, quero dizer assim, para os nossos sindicatos, foi de grande valia. E quero dizer assim, ó, que o seu Nelson, até depois a gente vai conversar mais um pouco com ele ali e dizer que tem que se aproximar mais do sindicato e afetar. Nós estamos muito ligados à FETAG, é claro, né, que é a nossa federação, mas gostaríamos também de nos... Mas quem sabe agora seja o primeiro passo, né? Perfeito, dessa exatamente. Aproximação. E você já estava conosco lá, né, lá em Bom Jesus, que a gente iniciou esse trabalho, né? E estamos aí de novo para, abaixo de chuva aí, né, Bonês? Nós estamos aí de novo para fazer continuação aquele trabalho que foi iniciado lá em Bom Jesus. Verdade, e tem muito serviço pela frente, né? Muito serviço, digamos assim, conscientizar também o nosso assalariado rural que ele tem que vir no sindicato e ali vai estar as informações. E quem vai estar, o principal detalhe é quem vai estar brigando pelos direitos deles. E você falava, né, vir no sindicato e acompanhar. Por exemplo, nós estamos agora fazendo essa gravação na quarta-feira, no início da tarde, do dia 12 de junho, na sala do técnico agrícola aqui do STR de Vacaria e Muitos Capões, o Jefferson. E eu perguntava para ele, Jefferson, muito serviço, nessa época tem bastante serviço. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais e tem acesso às imagens, dá uma olhada agora. O que ele está fazendo? Está à frente do computador aí, trabalhando, rapaz. Vai perder o cabelo desse jeito, hein? Muita coisa. Bastante serviço ele está fazendo. Isso é bom. Isso é um dos serviços que os sindicatos oferecem. Claro que aqui em Vacaria, no STR de Vacaria e Muitos Capões, dispõe do técnico agrícola Jefferson Vanzeto, que vem desempenhando um trabalho de excelência, porque 4 anos já, um pouco mais, Jefferson. 8 anos, Jefferson. Foi logo, é verdade, logo depois que eu comecei aqui, você também começou. 8 anos, rapaz, olha isso. Interessante. Desempenhando um trabalho de excelência. E eu acho assim,
De novo, né, Bonez, não acho, eu tenho certeza que esse trabalho dele aqui vai trazer o resultado para o nosso agricultor lá. Esse trabalho que ele está fazendo aqui, ele vai impactar na melhoramento de tudo que ele produzir dentro da propriedade. O agricultor vai ter tudo aquilo que produção melhor e no final da história, mais um pouquinho de dinheiro no bolso. Mais produção, mais rendimento, né? Mais qualidade de vida. Qualidade de vida. O importante é isso, é mais qualidade de vida, que se ele tiver mais lucro, ele vai melhorar o carro, ele vai melhorar a casa, ele vai melhorar... E o comércio vai estar de atrás disso. Verdade. E olha só que cadeia produtiva, tudo começou, boa parte aqui, né? Na sala do técnico agrícola. A importância dele, né? Muitas vezes não se dá conta disso. Exatamente. Mais algum destaque aí? Como é que está a regional? Está tranquilo, digamos assim, hoje também trazendo aí a nossa assessora. Ontem estivemos na capital do estado aí, conversando lá com os nossos superiores lá a respeito da nossa assessora. A Karina retorna de novamente a Regional Campos de Cima da Serra. Presta um trabalho excelente para nós. Obrigado, Boneza, obrigado a todos os agricultores e parabéns ao Sindicato de Vacaria por estar promovendo esse evento aí juntamente com a FETAR, e parabéns por ter uma grande pessoa aqui que é o técnico agrícola que mantém o nosso agricultor lá na terra. E assim, nós vamos finalizando o programa de hoje, Vida Rural, aonde quer que você esteja. O nosso abraço, o nosso carinho. Deu pros cocos. Acabou o que era doce. O programa agora só sábado que vem. Tenham todos uma ótima tarde, um excelente final de semana e que Deus abençoe a todos. Tchau.